Quando pensamos em monstros reais, poucos nomes provocam tanto arrepio quanto o Jeff Dahmer. Mas ninguém nasce assassino. Para entender o horror, é preciso voltar à origem. Nascido em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin, Dahmer cresceu em um lar instável, marcado por brigas constantes entre os pais. Desde cedo manifestava sinais alarmantes: apatia emocional, isolamento social, fascínio pela morte. Aos 4 anos, após uma cirurgia de hérnia, tornou-se mais introspectivo. Aos 6 anos, começou a coletar carcaças de animais atropelados. O jovem não apenas observava a decomposição, ele dissecava os corpos, guardava os ossos, estudava as entranhas. A obsessão não era apenas científica. Havia ali uma curiosidade mórbida, silenciosamente e perversa. Esta fase, muitas vezes ignorada, plantou a semente do que viria a se tornar um dos piores assassinos em série da história dos Estados Unidos. Em 1978, aos 18 anos, Dahmer cometeu seu primeiro assassinato. Steven Hicks, um rapaz da mesma idade, pedia carona pela estrada quando Dahmer o encontrou. Convidou-o para beber em casa, uma proposta aparentemente inocente, mas com intenções sombrias. Após horas juntos, Hicks tentou ir embora. Dahmer, tomado por um medo quase irracional de ser abandonado, pegou um haltere e o golpeou na cabeça. Depois, o estrangulou. O que veio depois foi ainda mais perturbador. Dissecou o corpo, triturou os ossos, dissolveu a carne em ácido e espalhou os restos no quintal. Foi um crime calculado, frio, feito sem hesitar. E era só o começo. O mais inquietante, após este assassinato, Dahmer entrou em um hiato de 9 anos. Um silêncio que só serviu para amadurecer seus impulsos mais sombrios. Nos anos seguintes, Dahmer tentou levar uma vida comum. Alistou-se no exército e foi enviado à Alemanha. Mas o alcoolismo crescente o tornou um soldado estável. Foi dispensado em 1981. Após breves passagens por diferentes estados, voltou a viver com a avó em West Allis, Wisconsin. E foi lá que seus impulsos voltaram a aflorar. A casa da avó, com um porão espaçoso e pouca vigilância, oferecia o cenário perfeito para retornar seus experimentos macabros. Em 1987, Dahmer conheceu Steve Tuono em um bar. Foram para um hotel. Segundo Dahmer, ele bebeu demais e apagou. Quando Dahmer acordou, Tuono estava morto. Sem saber como o matou, colocou o corpo em uma mala, levou até a casa da avó e o desmembrou. O monstro começava a despertar de seu sono. Entre 1988 e 1990, os assassinatos se tornaram mais frequentes. As vítimas eram jovens gays, negros, latinos ou asiáticos. Grupos marginalizados, menos propensos a gerar investigações imediatas. James Doxter, 14 anos. Richard Guerreiro, 22. Raymond Smith, 32. A abordagem de Dahmer era metódica. Oferecia dinheiro para a sessão de fotos. Já em casa, drogava as bebidas com soníferos. Em alguns casos, praticava necrofilia. Em outros, mantinha as partes dos corpos como troféus. Crânio, corações, órgãos genitais. Para Dahmer, matar não era apenas eliminar, era possuir. Ter o controle absoluto sobre outro ser humano, mesmo após a morte. Em março de 1989, Dahmer cometeu um crime que marcou uma virada: o assassinato de Anthony Sears, 24 anos. Diferente das vítimas anteriores, Dahmer desenvolveu uma forte atração por Anthony. Após matá-lo, decidiu preservar a cabeça e os genitais em acetona. Guardou tudo em um armário, como se fossem relíquias. A partir dali, o que era monstruoso ficou ainda pior. Guardar partes humanas ia além do impulso sexual. Era uma tentativa de eternizar o poder, capturar a essência da vítima. Dahmer passou a refinar os seus métodos, comprando ferramentas cirúrgicas,
grandes recipientes plásticos e produtos químicos como o ácido muriático. Seu mundo interno se transformava num laboratório de horrores, onde ciência, desejo e morte se misturavam sem distinção. Em maio de 1990, Dahmer se mudou para o apartamento 213 do Oxford Apartments, em Millwake. O novo endereço era simbólico. Agora estava sozinho, livre para agir sem restrições. E ele agiu. Entre maio de 1990 e julho de 1991, cometeu 12 assassinatos neste local. Vizinhos relatavam odores estranhos, sons metálicos durante a noite. Mas Dahmer sempre dava desculpas. Carne estragada, freezer quebrado. O interior do apartamento, no entanto, escondia um cenário de pesadelo. Recipientes com carnes em decomposição, fotografias de corpos desmembrados, caveiras empilhadas, produtos químicos industriais. E mais tarde, até um tambor azul de 200 litros com corpos dissolvidos. Era um matadouro disfarçado de moradia. O modus operandi de Dahmer se tornou repetitivo, mas cada vez mais cruel. Escolhia suas vítimas em bares gays, termas e ruas do centro. Quase sempre homens jovens, de origem étnica diversas. Levava-os para casa, oferecia bebida ou dinheiro. Depois de dopá-los, os matava. Mas o ritual não acabava aí. Muitos corpos eram fotografados durante o desmembramento. Outros tinham partes guardadas como troféus. Em alguns casos, Dahmer perfurava os crânios das vítimas, ainda vivas, e injetava ácido ou água fervente. Tentava criar zumbis sexuais. A obsessão por controle absoluto atingia um nível doentio. O ser humano não era mais pessoa, era um corpo a ser moldado. Em 1991, Dahmer cometeu um dos seus crimes mais revoltantes. Não apenas pela brutalidade, mas pela falha trágica das autoridades. Um garoto de 14 anos havia sido dopado e agredido. Desnorteado, conseguiu escapar e foi encontrado por duas mulheres na rua, sangrando e quase nu. A polícia foi chamada. Dahmer apareceu e, com uma calma assustadora, convenceu os agentes de que o rapaz era seu companheiro. Disse que haviam apenas discutido. Os policiais, ignorando os apelos das testemunhas e o estado visivelmente grave do garoto, o entregaram de volta ao assassino. Horas depois, o garoto estava morto. Mais uma vida perdida, não só por mãos assassinas, mas pela negligência da polícia. Tracy Edwards foi o ponto de ruptura. Em 22 de julho de 1991, Dahmer o atraiu para seu apartamento. Mas algo saiu errado. Tracy percebeu sinais alarmantes. Correntes, uma faca escondida, um tambor com odor nauseante. Com sangue frio, fingiu colaboração. Em um momento de distração, desferiu um golpe e fugiu. Correu até encontrar uma viatura policial. Os agentes o acompanharam até o apartamento de Dahmer e o que encontraram foi indescritível. Polaroides de corpos mutilados, crânios no freezer, corações na geladeira, cabeças humanas, ácidos, ferramentas cirúrgicas. Não era só a casa de um assassino. Era um museu da morte. Durante o interrogatório, Dahmer foi detalhista, quase clínico. Confessou 17 assassinatos, descrevendo cada um com precisão. Falou sobre seus rituais, sobre o medo de abandono, o desejo de posse, a fantasia da submissão total. Disse que não matou por ódio, mas por um amor distorcido. As autoridades ficaram perplexas. Dahmer não era um maníaco fora de controle. Era frio, inteligente e sabia exatamente o que fazia. E por quê? O terror estava na ordem, não no caos. No apartamento 213, os peritos trabalharam durante dias. Cada cômodo escondia um fragmento do terror. 4 cabeças humanas estavam na geladeira e no freezer. 7 crânios cuidadosamente limpos repousavam em um armário. Na mesa, um altar inacabado, com velas pretas e fotos polaroides. Dentro do tambor azul, torsos em decomposição. Era um quebra-cabeça macabro.
ossos, carne, ferramentas. Cada objeto, uma lembrança de dor. Cada espaço, um eco silencioso das vítimas. Nada ali foi deixado ao acaso. Dahmer tinha controle, planejamento, um laboratório da morte organizado até o fim. Em janeiro de 1992, começava o julgamento. E uma pergunta domina o tribunal. Jeffrey Dahmer era louco ou sabia exatamente o que estava fazendo? A defesa alegava insanidade, mas a promotoria foi clara. Ele agia com frieza e método. Escolhia vítimas vulneráveis. Limpava os vestígios. Sabia enganar. Enquanto os crimes eram descritos, familiares das vítimas choravam. Alguns desmaiaram. Dahmer, por outro lado, parecia anestesiado. No fim, o veredito: culpado por 15 homicídios. A sentença: 15 prisões perpétuas. 941 anos. Justiça feita? Pelo menos no papel. Mesmo atrás das grades, Dahmer continuava gerando fascínio e repulsa. Em entrevistas, mostrava-se calmo, articulado. Dizia não buscar liberdade, nem perdão. Assumia seus crimes. Acreditava que merecia a morte. Tentava encontrar uma espécie de redenção. Leu a Bíblia, foi batizado, começou a frequentar cultos. Alguns achavam que era sincero, outros que era apenas mais uma manipulação. O fato é, ele não negava quem era. E talvez pela primeira vez estivesse em um lugar onde não podia mais ferir ninguém. Em 28 de novembro de 1994, a prisão Columbia, em Portage, Wisconsin, se tornou palco de um novo crime. Durante uma tarefa de limpeza, Dahmer foi atacado por um companheiro de cela, Christopher Scarver, um detento esquizofrênico que dizia ter recebido ordens divinas. Usando uma barra de ferro, ele golpeou Dahmer até a morte. Jeffrey tinha 34 anos. Morreu de forma bruta, como tantas vezes matou. Para alguns familiares das vítimas, foi um alívio. Mas para outros, apenas mais um capítulo desta tragédia. A morte de Dahmer não encerrou o mistério. Sua mente virou objeto de estudos em cursos de criminologia, psicologia e direito penal. O que levou aquele menino introspectivo a se tornar um canibal serial? Genética? Trauma? Uma combinação de fatores? O FBI o classificou como um caso raro. Assassino organizado, sexualmente motivado, solitário. Sem prazer evidente na dor, mas com um impulso doentio por controle e posse. Dahmer escapou das categorias tradicionais. E talvez por isso, continua a nos assombrar até hoje. Ao longo da investigação, um fator ficou evidente. Dahmer poderia ter sido impedido. Vizinhos relataram gritos, cheiros estranhos, comportamentos suspeitos. A polícia foi chamada e ignorou. O caso do garoto de 14 anos virou um símbolo de negligência. Um garoto asiático, nu e sangrando, foi devolvido ao assassino por 2 policiais brancos. Dahmer era articulado, branco, sem ficha criminal visível. Isso bastou. Os agentes chegaram a ser suspensos, mas logo foram reintegrados. Mais do que uma falha, foi um reflexo cruel do racismo e da homofobia institucional. Com o tempo, o caso Dahmer virou documentário, filme, série e livros. Mas é preciso ter cuidado. Existe uma linha tênue entre relatar e glorificar. Jeffrey Dahmer não é um personagem de ficção. É um assassino real, cruel, que tirou vidas. Cada vítima tinha um nome, uma história, uma família. No Enigma Criminal, acreditamos que contar essa história é um dever, não para exaltar o assassino, mas para alertar, entender e prevenir. As vítimas de Dahmer precisam ser lembradas. Stephen Hicks, Stephen Tuom, James Doctor, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsay, Tony Hughes, Kunariki, Simpson, Matt Turner,
Jeremiah, Oliver Lace, Joseph Bradhott. Tinham entre 14 e 32 anos. Eram filhos, irmãos, amigos. Alguns estavam em situação de rua, outros só queriam se divertir. Nenhum deles merecia o destino que teve. Estes são os nomes que realmente importam nessa história. O caso Dahmer nos força a olhar para o abismo. O que acontece quando traumas, impulsos e omissões se acumulam? Até onde vai a capacidade humana para o mal? Dahmer foi um produto do silêncio? Da família? Das instituições? Da sociedade? Os sinais estavam lá. As chances de impedir? Também. A pergunta que fica é: se tivéssemos escutado, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Esse foi o caso de Jeffrey Dahmer, um dos assassinos mais cruéis e complexos da história moderna. Um homem que buscava amor, através da morte, que tentou preencher o vazio, com controle, e que deixou uma cicatriz profunda na memória nos Estados Unidos. Dahmer não é só um monstro, ele é um espelho, um reflexo de tudo que a sociedade prefere ignorar. A marginalização, o preconceito, o abandono institucional. Aqui no Enigma Criminal, encerramos esse dossiê com essa certeza. Entender o passado é a única forma de impedir que ele se repita. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreve no canal. Até a próxima!